Na verdade, só tenho uma pergunta para fazer para eles. Eu não entendi muito sobre a simetria bilateral. Então, Giovana, José aqui. Quando eles falam de simetria bilateral, é basicamente quando, tipo, você pega o animal, assim, ou a espécie, você passa um eixo nela, entendeu? Então, assim, quando é a simetria bilateral, diferente da simetria radial, o eixo que você faz, né, tipo, você passa um eixo vertical no animal que tem uma simetria bilateral, e, tipo, os dois lados, eles são supostamente iguais, mas, tipo, a partir do momento que você passa outros eixos em diferentes lados, tipo, a simetria, ela fica completamente, não a simetria, porque fica diferente, entendeu? Mas, assim, quando é, por exemplo, uma estrela do mar, não, uma estrela do mar não, uma água-viva, por exemplo, quando você passa vários eixos de simetria naquela estrutura dela, numa estrutura gelatinosa, você percebe que tipo, são várias fatias iguais. Então, no caso ali, é uma simetria radial, porque são fatias iguais, entendeu? Mas agora, quando é uma simetria bilateral, o eixo que você passa no centro, né? Ele só aquele eixo ali divide em duas partes iguais, mas a partir do momento que você passa diversos eixos, tipo, não só um eixo assim retinho, tipo da cabeça ao pé, por exemplo, entendeu? No caso de um plateuminto, né, da cabeça dele até o final da cauda dele. Seria uma simetria bilateral, porque só dois lados estariam iguais, mas a partir do momento que tu passa tipo vários eixos, as fatias que esses eixos fazem, tipo, são completamente assimétricas, entendeu? Então, por isso que é bilateral, porque só um eixo é suficiente para fazer com que ele se divida em duas partes iguais, entre aspas, entendeu? É o que se difere da radial. Espero eu ter explicado bem aí. Oi. Então, só para complementar, você lembra daquelas aulas de educação física que a Erika e a Adriana falavam? Que beleza hoje em dia, o grau de beleza geralmente é medido. Você passar um eixo no rosto da pessoa e olhar se aquela face é simétrica. Então, quanto mais simétrico, mais bela vai ser considerada aquela pessoa. Você lembra disso? Sim. Então, a simetria bilateral, ela vai funcionar do jeito que o José Joaquim falou. Você pode pegar, por exemplo, as suas duas mãos, dividi-las ao meio, e ver que ela possui uma certa simetria em relação à anatomia. Assim, você vai olhar uma organização toda bonitinha em relação aos vasos, em relação aos ossos, vai ser diferente por causa dos dedos, entendeu? Mas na hora que você passa naquele dedo do meio, você vai ter 2 dedos e meio para um lado, 2 dedos e meio para o outro. Certo que os tamanhos são diferentes, assim, só para não falar a mesma coisa que ele falou, tá? E outra coisa, peraí, o Gustavo Zorski falando. Outra coisa, tipo, se você quiser dar uma olhada, pesquisa na pesquisa no Google imagens sobre plateumintos com simetria bilateral, ou outra coisas que tenham simetria bilateral, que fica muito mais fácil a visualização. Pois No é. próprio conteúdo do slide que a professora mandou ali, tem ali um exemplo bem, bem legal. O próprio ser humano possui simetria bilateral. Aí tu já pesquisa lá tipo, vai aparecer uma imagem gráfica mostrando por que a gente tem simetria bilateral e, como o Jorge falou, os próprios plateumintos têm, né? E eu cheguei a citar também. Fica bem mais fácil. O maior exemplo, assim, é você pegar a sua caixa torácica e passar um eixo, né? Você vai ver que as costelas são exatamente idênticas e simétricas. Estou vibrando, muito orgulho desses monitores. Eu quero dar só uma contribuição que eu não sei nem se vai acrescentar nada, porque vocês já falaram tudo. Giovana, quando eu penso em simetria bilateral, eu vou usar as mãos, que foi o que o João Estevam falou. Eu olho para as minhas duas mãos assim, ó, e vejo, cara, elas são simétricas e espelhadas. Elas são idênticas uma à outra e são a imagem espelhada uma da outra. Isso é simetria bilateral. E sobre os eixos que o José falou, é exatamente isso. Todos falaram corretamente, perfeitamente. Se você traçar um eixo longitudinal, que só para acrescentar no José, eu nunca usei esse termo com vocês, longitudinal, então não tem problema vocês não saberem. Mas se você traça um texto longitudinal, que é nesse sentido cabeça-pé, como o José falou, você encontra um corpo dividido em duas partes idênticas, exatamente idênticas, espelhadas, porém idênticas. Né? Agora, se você divide o seu corpo, você que é um ser humano e tem simetria bilateral, se você divide o seu corpo aqui no meio, né, corta ele aqui no meio, na altura do seu umbigo, aí as partes não são idênticas, entendeu? Então, um ser com simetria bilateral é um ser em que, se você traçar um eixo vertical, como eles explicaram, no meio dele,
você encontra duas partes idênticas e espelhadas. Eu acho que eu não acrescentei foi nada, porque eles já falaram tudo. E aí, Giovana? Você se sente Já tirou a minha contemplada? dúvida. Era só essa mesmo. Manda mais, manda mais. A gente fez um levantamento, e os monitores sabem disso, a gente fez um levantamento sobre o que os alunos tiveram mais dúvida nessas 2 semanas, que são as semanas que vão cair na avaliação, né? Que é a semana que trabalha de vírus até fungo e a semana que trabalha só os vegetais. E aí, a gente levantou um top 3. Se algum monitor quiser falar sobre algum desses temas do top 3, pode ser uma boa, porque como a gente está gravando, a gente pode depois liberar para os alunos. Eu consegui abrir aqui, Amanda. Eu posso falar para os outros monitores aqui, em voz alta? O top Por 6. favor. Top 1. Identificar e entender as funções dos componentes da célula bacteriana, abre parênteses, plasmídio, parede celular, cápsula, etc. Teoria da endobiose e as evidências que sustentam. Componentes dos corpos dos fungos pluricelulares, hifas, micélio e corpo de frutificação. Principal componente da célula eucariótica vegetal e suas funções. Características básicas e os principais representantes das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E funções dos vasos condutores de seiva, das sementes, do pólen, da flor e do fruto. Obrigada, João. Se vocês quiserem, eu posso abrir aqui na minha tela a imagem da célula bacteriana. Aquela imagem mesmo que vocês receberam. E vocês podem comentar aquilo que vocês lembrarem. Não se sintam obrigados a comentar o que vocês não sabem, não. Vocês podem comentar aquilo que vocês lembrarem. Vocês querem que eu faça isso? Pode ser. Bom, a célula bacteriana é a célula mais simples, que é uma célula procarionte, a qual ela não tem tantas organelas, não tem organelas tão complexas, por exemplo, como tem na célula eucarionte, como a mitocôndria, por exemplo. Ela tem uma parte onde ela não tem um núcleo em específico, ela tem um DNA dentro, né, da célula, e se alguém quiser dar uma continuidade aí... Levando em continuidade isso que o Gustavo falou, em relação ao núcleo, só para ir mais a fundo, ele não possui a carioteca. O que seria a carioteca? A carioteca é uma membrana que envolve um material genético, que a partir dela, formada e envolvendo esse material, a gente diz que aquele componente é o núcleo daquela célula. Então, no caso dessa célula bacteriana, ou mais profundamente, especificando a classificação dela, ela é uma célula procarionte, ou seja, ela é como se fosse uma ancestral da eucarionte, ela é mais simples por isso. E ela possui uma membrana plasmática, como vocês podem ver aí. Como o Gustavo falou, não tem organelas muito complexas. É importante a gente entender que todas as células, sejam procariontes ou eucariontes, apresentam ribossomos. Isso significa que todas elas são capazes de produzir suas próprias proteínas. E quando a gente estuda as proteínas, que a gente estudou na nossa 2ª semana de EAD, quando a gente estudou composição química dos seres vivos, quando a gente analisa as funções que as proteínas desempenham, a gente percebe, realmente, todo ser vivo tem que produzir esse negócio, porque não tem como. Elas são muito importantes, né? Então, o ribossomo, mesmo que existam 2 tipos, o ribossomo ele é uma organela presente nos 2 tipos de célula. Tanto a célula procariótica, deixa eu fazer uma pequena correção também. Procarionte é o ser. Então, bactérias e arqueias são seres procariontes. Procariótica é a célula. É um preciosismo da biologia, mas é só para a gente saber. Também não precisam se preocupar com essas diferenças de termo, não. Mesma coisa é eucarionte. Eucarionte é o ser. Vocês somos seres eucariontes. Nós temos células eucarióticas. Eu mesmo, às vezes, troco, escrevo errado, mas, assim, não tem grandes problemas, tá bom? Porque em muitos livros, eucarionte e eucariótico são usados como sinônimos, tá? Então não tem grandes problemas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre flagelo, enfim, sobre as outras estruturas? Só se vocês quiserem, tá, gente? Então, tipo, os flagelos, eles podem variar de espécie para espécie, né? Tipo, mas a maioria deles servem para locomoção, né? E também algumas bactérias elas são classificadas pelos flagelos, inclusive. Eu não sei se são as bactérias, se eu estiver errado, Amanda me corrige. A espécie de animais que são classificados
pelos flagelos, pela maneira que elas se locomovem. Eu acho que não é as Não, bactérias. são os protozoários, mas o flagelo das bactérias também acaba tendo a mesma função do flagelo dos protozoários, que é uma função de locomoção. Isso. E nem toda bactéria tem flagelo, assim como nem toda bactéria tem a fímbria. Vocês estão vendo que está escrito assim, ó, estrutura de locomoção presente em algumas bactérias. Então, algumas têm flagelo, outras têm fímbrias, outras não têm nenhuma estrutura de locomoção. Essa Uhum. imagem que aparece para vocês era uma imagem genérica, tipo, tudo que pode ter uma célula bacteriana, entendeu? Algumas estruturas vão estar presentes em todas essas células bacterianas, outras não. Outras estão presentes em algumas e ausentes em outras. Também tem a questão da maneira que elas se alimentam, né? Tem umas bactérias que elas são autótrofas e tem outras que são heterótrofas, né? No caso das autótrofas, ou elas realizam fotossíntese ou quimiossíntese. No caso das heterotróficas, elas realizam respiração celular ou fermentação. Fermentação a gente estudou, né, no capítulo anterior, que é o processo de quebra de uma célula de uma célula não, de uma... Ah, eu esqueci agora. Uma glicose. Isso, pois é, de uma célula mais complexa para obtenção de energia, né? Libera ATP, aí dependendo do tipo da fermentação, pode ser alcoólica, vai liberar etanol como resíduo ou outro tipo de coisa. Eu Ácido acho. lático. Isso. Obrigado. Perfeito. A fermentação, exatamente, também é uma das matérias, né, que vai cair na nossa avaliação, então a gente pode comentar. A fermentação é um processo em que os organismos quebram a glicose, que é um carboidrato, um açúcar, e nessa quebra libera-se 2 ATPzinhos, o ATP é uma molécula altamente energética, né? E também formam-se alguns resíduos, o termo é esse mesmo. Na fermentação alcoólica são 2 resíduos, o etanol e o gás carbônico. Até no nosso experimento, o que fez o bolo crescer foi o gás carbônico, né? O etanol em si evaporou. E na fermentação lática, o resíduo é ácido lático. O mesmo ácido lático que faz você ter cãibra muscular, né? Quando você sente aquela dor no músculo e tal, ácido lático. Alguém quer comentar alguma coisa sobre parede celular, cápsula? Posso falar, então? Por favor. A parede celular, como a Amanda falou, esses componentes em geral eles não são exclusivos da célula bacteriana ou da classificação dos seres procariontes. Por exemplo, na célula vegetal, nós vamos ter membrana plasmática junto com parede celular, mas aqui que está a diferença. A parede celular na bactéria não é uma parede celular de celulose, como é o caso da célula vegetal. Perfeito, João. Muito obrigada. E alguma coisa sobre a cápsula? Então, a cápsula vai fazer, entre aspas, o mesmo papel da parede celular. Claro que ela tem outros componentes e ela vai ter um outro grau, porque ela vai estar na camada mais externa da célula, abrigando as fímbrias, quer dizer, desculpe-me. E isso vai estar em contato direto com o meio que ela vai se locomover. Por exemplo, ela pode estar no intestino, ela pode estar numa colônia de bactérias, isso aí vai influenciar na proteção dela e locomoção. Perfeito. A cápsula, só para complementar, tá tudo perfeitinho, só quero complementar. A cápsula não está presente em todas, né? A parede celular está presente em todas as bactérias. A cápsula não, só em algumas. E ela é interessante porque ela ajuda a bactéria a se fixar no hospedeiro. Para aquelas bactérias que são parasitas, são poucas, né? Na prática, a maioria das bactérias não é parasita. Mas para aquelas que são parasitas, a cápsula é maravilhosa, porque tu imagina, tu tem uma estrutura que ajuda você a grudar no corpo do seu hospedeiro. E uma curiosidade, e aí o que eu vou falar é curiosidade mesmo, algumas cápsulas ajudam a bactéria a não ser reconhecida pelo sistema imunológico do hospedeiro. Então imagina, você está lá, você é um hospedeiro, você é invadido pela bactéria, ela tem uma cápsula que o teu sistema imunológico não reconhece como algo estranho. Então, se o teu sistema imunológico não reconhece como algo estranho, ele não combate e te malia. Olha que beleza. Então, adaptativamente, a cápsula é muito interessante para as bactérias, principalmente para aquelas que são patogênicas, né? Parasitas. Causadoras de Famosa doenças. evolução. Sempre ela, né, Maurício? E sobre o plasmídio, a gente também não entrou em detalhe de plasmídio, porque a gente vai falar em plasmídio na terceira série, quando a gente estudar biotecnologia. Inclusive, a terceira série vai estudar biotecnologia em breve, daqui a bem pouco tempo.
E se vocês quiserem, quem tiver mais curiosidade sobre plasmídio, mais interesse, pode até trocar uma ideia com eles, porque eles vão aprender um pouco mais sobre isso. Mas só para adiantar a vida de vocês, o plasmídio ele é um outro DNAzinho, né? É um DNA acessório que fica fora do cromossomo principal, que é esse roxo que vocês estão vendo aí na imagem. E ele, o que ele faz? Ele tem uma série de funções, mas uma das funções mais famosas do plasmídio, que a gente também não comentou com vocês ainda, né? Vai começar futuramente, mas posso adiantar. Uma função famosa que o plasmídio tem é conferir resistência a antibióticos. Então, tem alguns genes em alguns plasmídios de algumas bactérias que tornam essa bactéria resistente a antibiótico. Dá-lhe seleção natural, dá-lhe evolução. Olha que beleza. Coisa maravilhosa, né? Elas são sinistras mesmo. Eu acho que essa imagem resume a vida, na minha opinião, humilde. O que vocês acham? Cladograma, como sempre, né? Cladograma, always. A gente pensa que cladograma é inimigo, mas cladograma é aliado, gente. Se a gente entende cladograma, a gente entende muita coisa evolutiva na vida. Quem quer lacrar? Posso ajudar vocês aqui, ó. Falar dos vasos condutores de seiva, que vai ser meio que um determinante para identificar dois grupos? Perfeito, pode. Então, para melhor você relacionar os vasos condutores de seiva, é interessante você pensar que ele é o vaso sanguíneo da planta. Mas como a planta não tem sangue, ela tem uma seiva proteica para se nutrir e tudo mais, é isso que o vaso condutor de seiva vai transportar para ela, para diversas regiões dela. Por exemplo, nas briófitas, nós não temos vasos condutores de seiva. Ai, obrigado. Então, no caso das briófitas, elas não podem ter grandes extensões, porque senão ela não vai conseguir se nutrir. Ela tem que ser pequenininha. Um exemplo de briófita é a grama, e na sucessão ecológica eles são considerados seres pioneiros. Assim, só para fazer uma revisãozinha que é legal. E as pteridófitas, elas vão ser o grupo mais simples que tem vaso condutor de seiva. Então, elas já podem ter uma extensão um pouquinho maior. Agora, quem quiser comentar os dois, para não falar tudo. Então, tipo, as gimnospermas, elas vão ter uma complexidade um pouquinho maior, porque, tipo, além de ter os vasos condutores de seiva, né, elas vão ter um caule também mais robusto, né, e nos gimnospermas também tem, por causa desse caule robusto, vão ter as maiores árvores aí, né, por exemplo, a sapucaia é uma das maiores árvores do mundo, então, tipo, esse fator determinante, né, do caule, dá esse status para as gimnospermas, né. E além de ter essa estrutura mais robusta, né, eles também produzem sementes, né, ao contrário das pteridófitas, que eu não lembro ao certo como elas se reproduzem, né. A gente não entrou em detalhe. A gente vai entrar na parte de reprodução. Não tem problema. Isso. Toda vez que você fala assim, nossa, eu não lembro muito bem, talvez a gente não tenha entrado em detalhes, tá bom? Eu posso só comentar uma coisa assim, antes de vocês seguirem em frente, que eu acho que também é importante. Vocês estão vendo aí no cladograma que tem uma alga verde ancestral e que a partir desse cladograma vão desenvolver as plantas. Ou seja, a alga, ela não é um vegetal. Por quê? Porque ela não possui tecidos verdadeiros e outra especificação que eu não estou me lembrando agora. E ela também não possui. E, tipo, as algas, elas possuem um tecido, assim, entre aspas, só que não necessariamente desenvolve várias funções como as plantas, entendeu? Elas também não possuem raízes e tal. Então, tipo, é meio aleatório, né? Tipo, é uma função um pouco mais una. As algas, elas têm porque nas plantas, a camada que envolve, né, a parte de fora vai ter função para evitar desidratação, vai ter função estrutural, vai ter diversas funções que nas algas não tem. Para a alga é só para fechar ali, ela ter um lugar para ela passar, sabe? Um corpo qualquer. É tipo funções que a alga tem funções meio que específicas, né? Nas plantas tem tipo, funções específicas, como o corpo humano, por exemplo. O estômago tem a função de digerir o alimento. Na planta, alguma parte deve ter função para certa coisa, tipo isso. Isso. É tipo isso, pois é, por exemplo, os gimnospermas, o que difere, por exemplo, das algas, que é só ancestral, é que os gimnospermas têm um caule que conduz seiva, tem as sementes, que são responsáveis pela reprodução, né? Na alga não tem toda essa divisão de funções, né?
A alga tem um corpo como se fosse um corpo inteiriço, né? O corpo da alga, ele tem um monte de célula e as células não têm divisão de função, né? Todo o corpo dela é feito de células que dão conta de mais ou menos tudo. Então, todas as células fazem fotossíntese, todas as células fazem respiração celular, todas as células fazem a mesma coisa, não tem divisão de funções. Já nos vegetais, né, que são plantas de verdade, a gente tem os tecidos e órgãos verdadeiros. A gente não entrou muito no detalhe dos tecidos, mas a gente falou dos órgãos. Né? Raiz, função de absorver nutrientes e manter esse vegetal fixado no substrato. Caule, transporte de nutrientes e sustentação. Flor, apenas para reprodução. Entende? Então, você tem regiões com funções específicas. E quando a gente olha para essa alga verde ancestral, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Quando a gente fala alga verde ancestral, a gente está se referindo a algas verdes que existiram há bilhões de anos atrás e que deram origem a duas linhagens. Uma dessas linhagens é a linhagem dos vegetais atuais, a outra linhagem é a linhagem das algas atuais. Então, eu não posso dizer que uma alga que vive hoje na Terra, por exemplo, eu fui na praia, aí tinha uma alguinha lá, lindinha. Eu não posso dizer que essa alga é uma ancestral das plantas, porque ela vive ao mesmo tempo que as plantas. Ela está viva em 2020, assim como as plantas também estão vivas em 2020, certo? Mas ela tem um ancestral de bilhões de anos atrás, que provavelmente foi o mesmo ancestral que gerou a linhagem das plantas também, tá bom? Então, quando a gente fala alga verde ancestral, é uma alga que existiu há bilhões de anos atrás e que originou essas duas linhagens. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, maravilha. E angiospermas, que é a galera mais complexa, não a mais mais evoluída. A gente não costuma dizer tanto assim mais evoluída, a gente costuma dizer mais complexa, né? Por que elas são mais complexas? Elas possuem uma estrutura de reprodução um pouco mais complexa. Eu imagino que a complexidade dela com relação às outras é justamente essa estrutura de reprodução. Porque, assim, enquanto nos gimnospermas, os gimnospermas eles se reproduzem, pode ser por sementes ou por poros, né? No caso dos angiospermas, eles se reproduzem por estruturas que tem dentro das flores deles, que no caso é o pólen, no caso é o ovário da flor, que vai originar o fruto, que é, entre aspas, o embrião, né? Que tem ali a semente e tudo mais. Tanto o gimnosperma quanto o angiosperma tem semente, né? Elas se reproduzem através da semente e o embrião, José, fica dentro da semente. É como se a semente fosse, sei lá, o saco amniótico, a bolsa amniótica onde fica o embriãozinho humano, entende? E o útero da mãe fosse o fruto. Fez sentido o que eu falei? Fez sim. Entendeu? Então, dentro da semente você tem um embriãozinho da planta, um babyzinho da planta. Essa semente abriga o baby. E aí, essa semente pode ou não estar dentro de um fruto. Se a semente for de uma planta que não produz frutos, então ela é uma semente de gimnosperma. Gimno, nua, esperma, semente. Então, semente nua, semente sem fruto. E nas angiospermas, a semente fica dentro do fruto, que é maravilhoso, porque você tem animais que podem comer esse fruto e dispersar essa semente, né? As angiospermas, então, vão ter vasos condutores, vão ter semente e vão ter flor e fruto. A flor produz o pólen, as gimnospermas também produzem pólen, apesar de não ter uma flor bonita, lindona, mas o legal da flor das angiospermas é que ela é cheirosa, atraente, colorida, então ela atrai uma série de organismos que podem dispersar o pólen. Então você tem duas adaptações para dispersão aí, né? Uma que a gente chama de dispersão pré-embrionária, que é, ao dispersar o pólen, eu estou dispersando o gameta masculino e não o embrião da planta ainda. E aí, essa é uma dispersão feita pelo pólen e pelos animais que transportam o pólen. E tem a dispersão pós-embrionária, que é a dispersão que acontece já da semente, porque dentro da semente eu já tenho embrião, já tenho um baby. Entendeu? Então, são adaptações sinistras aí. A gente não entrou nesse detalhe de pré-embrionária, pós-embrionária, mas é só para vocês entenderem que as angiospermas têm essas adaptações que são incríveis. As angiospermas, uma dúvida, são as que mais têm abundância ao redor do planeta, alguma coisa assim? São as que, tipo, mais têm ou não? Sim, se você analisar onde tem planta no planeta, você provavelmente vai encontrar angiospermas, exatamente por conta dessa capacidade imensa de dispersão que elas têm. Elas são o grupo que conquistou mais regiões no planeta.